E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao conteúdo da segunda unidade, né? A respeito, começando por esse tema, que é controle dos micro-organismos por agentes físicos e químicos, certo? Então vamos só fazer uma pequena revisão do que a gente já viu, né? Falei um pouco sobre alguns mecanismos de agressão de alguns tipos de patógeno, relação patógeno-hospedeiro, características bioquímicas morfológicas, né? De bactérias, vírus e fungos. E aí aqui a gente vai ver algumas técnicas, como é que a gente pode estar aí estudando, né? E até vendo no dia a dia como é que a gente pode estar controlando certos tipos de micro-organismos, principalmente aqueles que são patogênicos, né? Que tem uma importância clínica, principalmente, certo? Então, controle de micro-organismos. Quando eu tenho que fazer esse tipo de controle, o meu primeiro objetivo, a minha função é o quê? É ter o controle de uma população microbiana, né? Principalmente se ela for patogênica, seja em um organismo, né, através de antibióticos, seja em uma superfície inanimada, um tipo de objeto. Dos conceitos que a gente já tem hoje em dia sobre esterilização, desinfecção, podem parecer muito semelhantes, né, sua função, mas eles têm certas diferenças. É isso que a gente vai acabar vendo na aula, principalmente em relação a algumas técnicas. Então, controle da população microbiana, né, a função principal seria o quê? Destruir, inibir ou remover micro-organismos. Então, aquele conceito que a gente tem de esterilização, material que é esterilizado, né, como a gente já viu em algumas aulas práticas no laboratório de microbiologia. O laboratório de microbiologia, ele tem que ter um controle de micro-organismos. Embora eu trabalhe com certos tipos de espécies, principalmente patogênicas, eu tenho que ter ali uma higienização, um controle para que os micro-organismos com os quais eu estou trabalhando, eles não possam infectar a pessoa que está manipulando ou infectar uma superfície para que outra pessoa também não se contamine. Então tem diferentes métodos, a gente separa principalmente nos métodos com agentes físicos e agentes químicos, né? Onde eu posso destruir, inibir, né? Que seria ali inibir o crescimento, ou só fazer ali uma remoção física, uma remoção mecânica. Então todos os dois eles vão culminar em quê? Né? Como objetivo principal seria micro-organismos em números aceitáveis ou ausência dos mesmos. Esses números aceitáveis seriam o quê? Que eu não vou destruir, né, aquela população microbiana por completo, mas que vai ser um número aceitável que possa não trazer uma infecção ou de um determinado tipo de alimento ou em água, que não venha trazer nenhum problema, né, nada que seja prejudicial à saúde. Então, o controle de micro-organismos significa redução da carga microbiana, né, como a gente já tem aqui, destruir, inibir ou remover, e até mesmo morte e perda da capacidade reprodutiva, tendo como alvos celulares a parede celular, membranas citoplasmáticas, enzimas e proteínas RNA e DNA. Na aula anterior, essa daqui, a última aula que a gente teve, antes da prova, foi principalmente sobre antimicrobianos. Lembram que tem diferentes tipos de antimicrobianos, classes de antibióticos, onde cada classe ela tem um alvo específico. Lembram lá, né, aquelas diferentes grupos de antibióticos que vocês ficaram um pouco apavorados para aprender todos, né, mas que saíram muito bem. E eu tenho assim também antimicrobianos que tem como alvo a parede celular, membrana plasmática, eu posso estar inibindo enzimas, né? Ou também desnaturando proteínas, que isso daí pode acabar afetando a atividade celular da bactéria, né? Locomoção e todos aqueles eventos bioquímicos. E também ali a inibição, né, de RNA e DNA.
Então, qual a importância do controle microbiano? Né? Já citei algumas coisas, mas é principalmente o quê? O controle de crescimento de micro-organismos patogênicos, né? Já que eles vão trazer algum tipo de malefício, é de fundamental importância na área da saúde, principalmente aqui, né, como coloquei em relação a procedimentos cirúrgicos, material cirúrgico, como bisturi, catéter, tudo que for entrar em contato com o paciente, né, tudo isso ele precisa ser esterilizado, bem higienizado. O profissional de saúde em si, ele tem que ter todo o conhecimento sobre higienização, lavagem de mãos, né, tanto que a gente está tendo orientação aí na TV, em outros tipos de meio, a fazer a lavagem correta das mãos, né, para que você possa garantir ali uma certa eficácia, né, na sua higienização. Na agricultura, meio ambiente e indústria de alimentos, principalmente. Então, por exemplo, micro-organismos são patogênicos na agricultura. Podem afetar uma plantação, algum tipo de cultivo, de colheita, que gera ali um certo rendimento e economia. No meio ambiente, né, às vezes a gente tem alguns tipos de contaminação por resíduos, né, que também tem micro-organismos que podem alterar aquele ecossistema. E na indústria de alimentos, né, se a gente trabalha com fabricação de produtos alimentícios, conservação de produtos enlatados principalmente, né, a gente tem que ter todo um processo de controle de qualidade microbiológica, né, sobre aquele produto, antes dele poder ir para o mercado e que ele possa ter uma segurança e eficácia para o consumidor. Bem, inicialmente nós teremos aqui algumas definições para o controle microbiano em relação ao tipo de processo. Tem vários exemplos, né, de que às vezes a gente até escuta falar no dia a dia e pode achar que tem a mesma função, né, mas na verdade eles têm aí suas diferenças. Vamos começar aqui pela esterilização. Esse termo em si significa o quê? Destruição de todas as formas de vida, né, incluindo os endósporos, né, ele deu o exemplo aqui como autoclave e estufa. Se a gente retornar àquela aula que eu falo, né, de alguns fatores de resistência de micro-organismos, a gente vai lembrar que os endósporos, né, eles são um tipo de mecanismo de resistência, onde em condições extremas, por falta de nutrientes, a bactéria, né, alguns tipos de bactérias, não são todas, elas acabam condensando seu material, né, e a partir dali diminui a sua atividade metabólica para conseguir sobreviver àquelas condições. E quando novas condições que sejam favoráveis ao crescimento e reprodução possam surgir, como nutrientes, temperatura, pH, e aí esses endósporos saem dessa forma, né, de latência para uma forma vegetativa, voltando aí à sua forma de bactéria. Outra característica, outro termo bem utilizado é a esterilização comercial. Qual seria a diferença entre a esterilização comercial e a esterilização convencional, né, digamos assim? A comercial ela é um tratamento térmico suficiente para matar formas vegetativas de vida e endósporos do Clostridium botulinum, né, que a gente vai ver em uma das próximas aulas, características desse gênero do Clostridium, e o Clostridium botulinum é justamente o que causa o botulismo, né, que a gente vai ver aí quais seriam os mecanismos desse tipo de doença, desse patógeno. Que ele já é um micro-organismo termófilo, né, ou seja, consegue sobreviver a temperaturas mais altas em alimentos enlatados. Então, esse daqui é um processo, né, que ocorre na indústria de alimentos, né, justamente para se ter essa esterilização e conseguir destruir, além de formas vegetativas, né, que seriam aquelas formas de vida de bactéria mesmo, locomoção, a forma em si, e os esporos, os endósporos, porque nem todo tipo de controle de micro-organismo, seja por químico ou físico, ele consegue destruir os esporos, né? A gente vai ter uma diferença entre uma técnica e outra. E essa daqui vai garantir principalmente um produto que vai ser consumido, principalmente os produtos enlatados, né? Que eles não tenham nem mesmo esses esporos
né? Se a gente for pensar em produtos enlatados, eles vão ter uma baixa concentração de oxigênio. E a partir dali, algumas bactérias que conseguem formar endósporos poderiam, digamos assim, ficar naquele ambiente, né, até outra concentração mais favorável de oxigênio ela possa fazer com que o endósporo saia da forma vegetativa. Outro termo é desinfecção, né, que seria o quê? Reduzir ou inibir o crescimento microbiano em uma superfície ou alimento e água, né, principalmente nos métodos de tratamento de água e a utilização de desinfetantes, que é o que a gente faz no dia a dia, principalmente em casa, né? Em relação ao tratamento de água, por exemplo, eu falei lá de formas microbianas, uma contagem aceitável. A gente sabe, por exemplo, que a água, né, dependendo do tipo de tratamento, ela vai ter contaminação por coliformes fecais, coliformes totais, que são tipos de bactérias, né? Fecais, pelo próprio nome, ela vem pela contaminação da água em contato com as fezes. Porém, se tem uma legislação em cima disso, né, para o tratamento de água, que tem um número, uma concentração tolerável desses tipos de micro-organismos. Então, a gente consegue fazer uma análise de água, por exemplo, né, uma análise microbiológica de água, para ver a concentração de coliformes totais, e se tem a presença de coliformes fecais já indica um certo tipo de contaminação, né? Mas os totais em si, eles têm ali uma concentração mínima que aquela água ou aquele alimento ele possa ter. Outro termo seria antisepsia, que é reduzir ou inibir o crescimento microbiano em tecido vivo, né? Especificamente tecido vivo. Então, alguma ação que seja antisséptica, né, seria principalmente na superfície do corpo que sofrerá um corte. Se a gente for pensar no procedimento cirúrgico, vai ter uma antisepsia daquele local, né, do tecido vivo. A passagem de álcool em gel nas mãos, você está fazendo uma antisepsia, né, lavagem de mãos, de um tecido vivo em si. E mais um termo seria asepsia. São métodos que permitem, né, manter um ser vivo ou objeto isento de micro-organismos, né? Enquanto a antisepsia está voltada a tecidos vivos, a asepsia seriam técnicas, né, onde eu vou estar ali promovendo a retirada de micro-organismos, né, que eles possam ser isentos, mas não só de um ser vivo, né, um tecido vivo, mas também de objetos. E por último, nós temos a degerminação, que é justamente a remoção mecânica. Lembra daquelas 3 características do controle de micro-organismos? Destruir, inibir ou remover. Destruição, esterilização, né, esterilização comercial. Desinfecção, a gente tem ali redução ou inibição, né, da antisepsia, principalmente. E a degerminação seria a remoção. Então, remoção mecânica em vez da morte da maioria dos micro-organismos de uma área limpa. Então, seria limpeza da pele antes da injeção, né? A gente sabe que quando algum tipo de fármaco, alguma solução vai ser injetada, você faz ali o que seria também uma asepsia do local, né? Uma limpeza, uma higienização, mas que na verdade é só uma remoção mecânica, com algodão e álcool, né? Principalmente. Então, você faz a limpeza daquele local. Se você não faz isso, você acaba, no momento em que aplica, né, a agulha ela pode arrastar micro-organismos que estão naquele local da superfície da pele direto para o músculo ou para a corrente sanguínea e aí você causar uma infecção. Então são procedimentos básicos num processo aí mais específico. Bem, dando continuidade aqui, nós temos algumas definições para controle microbiano também, que é de acordo com as ações dos agentes físicos ou químicos que a gente vai estar utilizando. A gente tem 3 tipos. Podem ser agentes biocidas, onde os tratamentos eles vão causar a morte direta dos micro-organismos, né? Ligam-se fortemente aos seus alvos celulares, como parede celular, membrana plasmática, proteínas, enzimas, DNA, RNA, e matam as células microbianas. Outro tipo são os agentes biostáticos,
onde os tratamentos eles vão fazer o que? Eles vão inibir ou diminuir o crescimento. Então eles não vão destruir aquela população microbiana, certo? E são geralmente inibidores de algum importante processo bioquímico, né, como síntese proteica, e a ligação relativamente fraca. Ou seja, eu posso remover aquele agente e aí as células podem retornar ao seu crescimento. Então vai depender muito do contato com o tipo de agente para a população microbiana. E por último, nós temos agentes biolíticos, ou seja, eles vão matar as células devido à lise e liberação do conteúdo citoplasmático. A lise resulta em uma diminuição tanto no número de células viáveis quanto no número de células total. Se eu tenho um agente biocida, né, eu vou estar destruindo, matando aquelas células que são viáveis. O que são células viáveis? São aquelas que vão se multiplicar, né, tem a capacidade ali de formar novas colônias. Os agentes biostáticos, eles vão só parar o crescimento, então as células viáveis, elas também continuam ali, na mesma quantidade, né, elas só não estão mais se multiplicando. Já nos agentes biolíticos, eu tanto vou destruir células viáveis, né, quanto eu também não vou poder contar o número de células totais, porque eu vou destruir a estrutura dessas células, né? Vamos ver aqui como exemplificação nesses 13 gráficos. Ó, nós temos aqui o número de células, né, ou seja, o crescimento celular de acordo com o tempo. Nesse primeiro gráfico seria um agente bacteriostático, fungistático, né? E nesse determinado tempo aqui, digamos que com 2 horas do crescimento, né, eu apliquei o meu agente bacteriostático. Como ele é bacteriostático, eu vou só ali reduzir ou inibir o crescimento microbiano, né, naquela população. Então, a quantidade de células viáveis ela vai ficar constante, ninguém vai crescer nem vai também ser destruída, já que eu só vou estar reduzindo ou inibindo. E ali eu tenho o número de células totais, né? Eu tenho como fazer essa contagem, essa quantificação. Quando eu tenho um agente biocida, eu aplico ele nesse momento aqui, eu vou diminuir drasticamente o número de células viáveis. Por quê? Porque eu vou estar fazendo com que elas não vão mais se reproduzir. E ali eu vou ter um número constante no número de células totais, que seriam aquelas células, né, que deixaram de ser viáveis. Porém, quando eu tenho um agente biolítico, ou como tem aqui, né, bacteriolítico, eu vou destruir a estrutura das células, né? Então essa destruição vai causar o quê? Vai causar uma lise, vai causar a liberação do conteúdo citoplasmático. Então eu não tenho nem como contar as bactérias, né, o número de células totais, porque a população foi destruída estruturalmente. Então eu não tenho como fazer essa quantificação, né, daquilo que poderia estar só com um crescimento inibido ou que foi morto, né? E aí a gente tem essa destruição. Mas quais seriam os motivos, né, para o controle de micro-organismos? Inicialmente seria o quê? Inibir a propagação de bactérias patogênicas. Porque elas sendo patogênicas vão causar infecção, vão trazer malefícios, né? Infecções em humanos, infecções em animais, né? A gente tem todo tipo aí. Como eu havia falando, né, vai estar relacionado à conservação de alimentos, para que a gente possa reduzir, né, e ter essa ausência de bactérias patogênicas em alimentos onde são produtos industrializados, serão consumidos. Contaminação de água e ambiente, né? A gente pode ter ali uma água que ela pode estar contaminada com certa concentração de bactérias, como coliformes, né, e a gente ter aí esse controle microbiológico da água que é para consumo. E aumento da validade de produtos alimentícios, como eu já havia falado, né? Principalmente pela técnica ali de esterilização comercial. Bem, e diante dessas técnicas de controle de micro-organismos, nós temos que avaliar alguns fatores que podem estar influenciando, né, a efetividade dos tratamentos antimicrobianos. Quais seriam esses fatores? Número de micro-organismos, né? Quanto mais micro-organismos existem no início,
mais tempo ou concentração são necessários para eliminar a população inteira. Então, se eu tenho ali uma quantidade de micro-organismos numa população microbiana, se for uma quantidade baixa, eu consigo num tempo mais curto, né, colocando aquele agente físico ou químico. E já se for uma concentração numa população muito maior, eu vou precisar aí de um período mais longo, ou até mesmo uma concentração mais elevada desse agente. Influências ambientais, né, por exemplo, a presença de matéria orgânica como gorduras e proteínas, especialmente, inibe frequentemente a ação de antimicrobianos químicos. A depender do tipo de agente que eu estou utilizando, ele pode ter interação com outro componente que está naquele meio, né, onde estão presentes os micro-organismos, e isso pode interferir um pouco na sua efetividade, na sua atividade. Os desinfetantes agem melhor em condições climáticas mais quentes, porque sua atividade é condicionada a reações químicas dependentes de temperatura. Então, se ele é utilizado em temperaturas mais baixas, você não tem aquela efetividade, possivelmente você não vai ter o controle daquela população microbiana. Então, esse tipo de tratamento ele não vai ser efetivo. E outro ponto é que nós temos tratamentos com calor são muito mais eficientes sob condições ácidas. Então, temperatura, pH são condições que podem estar influenciando ali, né, o tratamento com certos tipos de agentes físicos ou químicos principalmente. Outro ponto é o tempo de exposição, né, como a gente falou no slide anterior. Os antimicrobianos químicos frequentemente requerem exposição prolongada para que os micro-organismos ou endósporos mais resistentes sejam afetados. Como a gente já havia falado, em endósporos, né, eles vão ter uma constituição mais resistente em relação à temperatura e condições extremas, e muitas vezes algumas técnicas que conseguem destruir esses endósporos, né, elas precisam aí de um tempo de exposição maior a esse tipo de população, ou em sua forma vegetativa como os micro-organismos. Isso também está relacionado a características microbianas, né? A parede celular daquele tipo de micro-organismo, se ele aguenta uma temperatura mais alta, uma concentração de sal, um pH mais baixo, né, pelas condições em que eles costumam se reproduzir e sobreviver. Os micro-organismos variam consideravelmente quanto à susceptibilidade aos agentes antimicrobianos em função da sua constituição. Então a gente sabe o quanto hoje a gente tem uma grande variedade de bactérias resistentes a diferentes tipos de antibióticos, né, que aí a gente entra nos agentes químicos, e aí a gente tem que ter o conhecimento dessa susceptibilidade. Aquele micro-organismo está resistente a qual tipo de antibiótico ou qual tipo de técnica. Se eu tenho esse conhecimento, eu não vou utilizar aquela técnica e eu vou procurar outra alternativa. E micro-organismos em biofilmes sobre superfícies são mais difíceis de serem atingidos com eficiência pelos biocidas. Como a gente já viu, os biofilmes são mecanismos de resistência, né? Inclusive, vou passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai rever um pouco sobre esse conceito. E aí, como a gente já viu em aulas anteriores, a gente tem aqui uma superfície, né, seja ela de um objeto ou de um tecido vivo. E aí a gente tem células planctônicas, né, que são células móveis, né, bactérias. Quando elas encontram um nicho nutricional, ou seja, naquele ambiente ali para poder se reproduzir, a gente tem um início do QS. O QS é o quórum sense, que seria um tipo de comunicação entre as bactérias em questões metabólicas, né, reações enzimáticas, de reprodução. E aí elas começam a se agregar em microcolônias e começa aí o que a gente tem essa camada espécie aqui, que seriam de exopolissacarídeos e outros componentes, que é o que garante essa resistência, né? E à medida com que elas vão se reproduzindo, né, outras células são liberadas para também ter a formação de biofilmes em uma superfície que também seja próxima. Então essas características microbianas, como a formação de biofilmes, não são de todas as bactérias, mas aquelas que produzem já garante aí
um certo obstáculo para o controle, para o tratamento desses micro-organismos. Então vamos começar aqui pelos métodos físicos de controle de crescimento microbiano, né? A escolha do método de controle microbiano depende do material e do nível de controle que se deseja obter. Então aqui a gente tem diferentes técnicas, né? Começando aqui utilizando o calor. A gente pode ter pelo calor úmido, né? Que vamos ter fervura, a utilização de autoclave, pasteurização. Pelo calor seco, chama direta, incineração, esterilização com ar quente, e aí outros métodos utilizados: filtração, frio, alta pressão, dissecação, né? Pressão osmótica, radiação, sendo ela ionizante ou não. Vamos iniciar aqui pela esterilização pelo calor. Tá? Micro-organismos apresentam uma temperatura máxima de crescimento, acima da qual o crescimento é impossível. Geralmente porque uma ou mais estruturas celulares são destruídas ou uma proteína-chave é desnaturada. Então a gente também comentou em outras aulas, que tem micro-organismos, né, que sobrevivem ou se reproduzem em determinadas faixas de temperatura, temperaturas mais baixas, temperaturas moderadas e temperaturas mais extremas, né, a depender dessas características, e estruturas chaves, principalmente proteínas, quando elas chegam em uma certa faixa de temperatura, elas acabam se desnaturando, e isso provoca a morte, né, a destruição ali daqueles micro-organismos. Uma desvantagem da esterilização pelo calor: muitas vezes são necessários longos períodos e altas temperaturas, então se você utiliza o equipamento, você tem um tempo mais prolongado, né, desse processo, e difusão e penetração do calor são lentas, né, quando se utiliza aí determinada técnica. E aqui a gente tem como exemplo a chama direta, né, que esteriliza a alça de inoculação aquecendo o fio até obter um brilho intenso. Lembram da aula de vitrarias, né, e materiais de laboratório de microbiologia? Esse aqui é um tipo de esterilização onde a gente tem aí um encanamento por gás, né, a chama direta, onde você passa a alça aqui para poder esterilizar aquele material, que seria a alça de platina. No caso desse daqui foi esterilização por calor seco, né? E aqui agora a esterilização pelo calor úmido. Nós temos primeiro a fervura, que mata as formas vegetativas dos patógenos bacterianos, quase todos os vírus e os fungos e seus esporos em 10 minutos aproximadamente. Então você tem um período aí mais curto de tempo para poder ter ação. Pasteurização, né, que é um aquecimento controlado para eliminar todas as bactérias patogênicas e reduzir o número total de micro-organismos presentes, aumentando assim o prazo de validade, né, de certos tipos de produtos, principalmente aqui no caso em relação à produção de leite. E autoclave, como a gente já viu na aula, né, teve aula prática de esterilização de materiais e vidrarias, é o método usado para esterilizar itens que podem suportar altas temperaturas e pressões, ou seja, aquelas vidrarias de laboratório, elas são produzidas com esse intuito, né, que elas possam resistir a essas altas temperaturas e pressões e poderem ser utilizadas mais vezes. Dispositivo de aquecimento selado que usa vapor sob pressão para matar os micro-organismos. Quanto maior a pressão na autoclave, maior a temperatura. E aí a gente tem essas condições, que são 121 graus Celsius, a temperatura a qual morrem os endósporos, termorresistentes. Então, com experimentos iniciais, né, porque hoje em dia a gente já utiliza esses parâmetros, percebendo que nessa faixa, nessa temperatura específica, a gente consegue destruir os endósporos. Então você tem ali uma esterilização mais eficiente. Após 15 a 20 minutos, a gente utiliza praticamente 15 minutos. Então aqui tem um exemplo da autoclave, onde a gente pode ter diferentes tamanhos, né, dependendo da demanda do laboratório. E nesse sistema aqui a gente vê, né, onde
a gente aumenta a pressão no interior do equipamento através da fervura, né, ebulição da água. Pelo aumento da pressão você cria ali um vapor de água a uma alta temperatura e pressão. E esse vapor de água faz com que tenha a morte desses micro-organismos e principalmente endósporos resistentes. E lembrando ali daquela fita adesiva de autoclave, onde a gente coloca, né, faz aí a selagem dos materiais e que quando sai desse período, a mudança de cor dessa fita seria ali um controle do processo, né, se realmente chegou à temperatura em um determinado tempo. Continuando, nós temos radiação ultravioleta e ionizante. Né? Em relação à radiação ultravioleta, UV, ela se estende no comprimento de onda entre 220 e 300 nanômetros, é absorvida pelo DNA e pode causar mutações ou outros sérios efeitos a ele, podendo levar à morte do organismo exposto. E ela é muito útil na desinfecção de superfícies e ar, porém ela tem aí um baixo poder de penetração. Comparando-se com a radiação ionizante, né, seria aquela radiação eletromagnética que ioniza a água, formando radicais hidroxila altamente reativos que reagem com os componentes orgânicos celulares, especialmente o DNA, e aí pode trazer efeitos diretamente a ele. É gerada por uma fonte de raio-x, né, e mata micro-organismos em itens volumosos em alta quantidade. Em relação à eficiência, a radiação ionizante ela tem um alto poder de penetração, né, nas células em si, em materiais orgânicos. Aqui nós temos uma visão, né, da radiação ultravioleta ionizante, onde elas acabam se encontrando, né, dividindo aqui em radiação ionizante e radiação não ionizante. Nós temos aqui a radiação ultravioleta, né, que vem antes do comprimento de onda, que seria ali a luz visível, como a gente viu, entre 220 e 300 nanômetros. E aqui, os raios-x seria justamente a radiação ionizante, né, onde tem ali um alto poder de penetração. Agora, onde é que a gente pode ver esse tipo de controle, principalmente em laboratórios de microbiologia, né? A radiação ultravioleta e ionizante, como a gente viu, elas afetam diretamente o DNA, né, pela penetração, e elas têm como função, né, causar mutações no DNA, formando aí o que seriam os dímeros de timina. Timina a gente sabe que vai estar lá entre os nucleotídeos, adenosina, guanina, timina, né, e citosina. E aí a gente tem aqui um exemplo, né, justamente nas câmeras de fluxo laminar, né, que seriam aí as câmeras de segurança biológica, onde dentro do fluxo laminar, eu até cheguei a mostrar na aula de equipamentos, vidraria de laboratório, de microbiologia, né, a gente tem a luz visível e aqui a gente também tem acoplada a luz UV. Então a gente utiliza a luz UV, né, para esterilizar esse ambiente aqui, mesmo a gente fazendo ali uma asepsia com álcool 70% ligado. A gente deixa a luz ligada durante 15 minutos e aí, caso tenha ali algum micro-organismo, né, que tenha ficado, devido à penetração, ela acaba aí tendo um efeito na molécula de DNA, e onde tem ali bases vizinhas de timina, ela acaba fazendo o que seriam dímeros de timina, né? Vai formando esses pares. E aqui, como a gente está vendo na estrutura, isso vai causar aí uma mutação, né? O que vai impedir a replicação e uma transcrição, uma tradução de eficácia dentro da molécula, dentro da célula bacteriana. Outra técnica também seria a esterilização por filtração, né? Mais simples. A passagem de um líquido ou gás através de um filtro contendo poros com um diâmetro médio de 0,2 micrômetros que impedem a passagem de quaisquer células que possam estar presentes. Um vácuo é criado no frasco coletor e a pressão do ar força a passagem do líquido pelo filtro.
Em laboratório a gente tem esses filtros aqui, né, que seriam em torno de 22 micrômetros, né, mais ou menos, aliás, 0,2 micrômetros, onde ele pode ser acoplado em seringas, né, caso você tenha que filtrar um volume pequeno de líquido, e caso você precise de um volume maior, a gente faz aqui, nós temos um Erlenmeyer, né, com entrada para acoplar a mangueira em uma bomba a vácuo, e juntamente com um filtro de porcelana, a gente coloca o papel de filtro e vai filtrando aí, como ele mesmo diz. Impede a passagem de quaisquer células, né, através de um frasco coletor, e aí pelo vácuo, né, vai gerando essa pressão de ar que a gente força aí a passagem do líquido. Outros métodos aqui nós temos por baixa temperatura e alta pressão. No caso de baixa temperatura, o seu efeito depende da resistência do micro-organismo e da intensidade da aplicação. Sob refrigeração de 0 a 7 graus Celsius, a taxa metabólica da maioria dos micro-organismos é reduzida e não podem se reproduzir ou sintetizar toxinas. Isso para aqueles micro-organismos, né, que se reproduzem em uma faixa de temperatura ambiente um pouco mais elevada. Então, se a gente diminui a temperatura, eles não vão estar se multiplicando e vão estar em um estado latente, tá? sem ter aí a acentuação das atividades metabólicas. Em alta pressão, né, se a pressão for alta o suficiente, as estruturas moleculares das proteínas e dos carboidratos são alteradas, resultando na rápida inativação das células bacterianas vegetativas. Os endósporos são relativamente resistentes à alta pressão. Mantém o sabor, a coloração e os valores nutricionais dos produtos. Então, se a gente aumenta aí a pressão, né, maior que a pressão atmosférica, a gente consegue ter uma alteração de estruturas moleculares. Como a gente tem uma grande constituição de proteínas e carboidratos na parede celular das bactérias, né, no citoplasma, nas organelas, e essas estruturas elas vão sendo danificadas, então a gente promove ali a destruição. Mas é importante ressaltar que endósporos, como são um mecanismo de sobrevivência, eles têm resistência, né, a altas pressões também. Outro seria principalmente a dessecação, né? Esse é o princípio da liofilização, né? Aqui nós temos como exemplo um liofilizador ou congelamento ou dessecação. É um processo utilizado em laboratórios para a preservação do micro-organismo. Então a gente basicamente congela a amostra, né? Seja líquida, seja sólida, e através de sublimação, né, a gente tem aí o que seria passar do estolo passar de um componente ali que tem a presença de água, a gente fazer essa retirada. E aí vai ficar só o sólido, que acaba ficando só um pozinho. Né? Isso aqui é muito constituído para preservação de medicamentos, de proteínas, de outras amostras em si. Pressão osmótica, uso de altas concentrações de sais e açúcares para conservar o alimento. Altas concentrações dessas substâncias criam um ambiente hipertônico que ocasiona a saída da água da célula microbiana. Então, se a gente lembrar lá de ambientes hipertônicos, né, isotônicos, hipotônicos, isso daqui é feito principalmente para a conservação de alimentos. Então, se eu tenho uma alta concentração de sal, eu estou tornando esse ambiente hipertônico. Então, todo tipo de célula ou bactéria que esteja nesse local, a tendência é o quê? Que a água ela vá para o local onde tem maior concentração de soluto. Então, você teria ali a saída de água da célula microbiana e aí teria um controle microbiológico, né, pela conservação aí. Saindo dos métodos físicos que a gente viu por calor úmido, calor seco, radiação, filtração, alta pressão, vamos agora para os métodos químicos, né, onde a gente vai utilizar diferentes tipos de compostos, substâncias. Aqui eu sintetizei 10 grupos, né? Álcools, compostos fenólicos, aldeídos e derivados, halogênios e derivados, biguanidas, agentes de superfície como detergentes, conservantes químicos de alimentos, quimioesterilizantes gasosos,
agentes oxidantes, né, e metais pesados. Todos esses são usados para controlar o crescimento de micro-organismos em tecidos vivos e objetos inanimados. Poucos agentes químicos proporcionam esterilidade, porém a maioria deles reduz as populações microbianas em níveis seguros ou removem as formas vegetativas de patógenos. Então, voltando lá para aquele primeiro conceito, quando a gente tem controle de micro-organismos, né, de crescimento microbiano, a gente pode ter a destruição, né, a redução ou inibição daquela população ou somente a remoção. Então, quando a gente tem a destruição total, a gente tem aí o que seria a esterilidade. Mas se a gente consegue inibir o crescimento de certos tipos de patógenos, a gente torna aquele tecido, aquele objeto mais seguro, né? Promovendo aí que não ocorra infecção ou contato por outras pessoas. Então aqui eu só destacando alguns alvos letais, né? Como a gente já citou, esses alvos celulares, nós temos principalmente a permeabilidade da membrana. É muito parecido também aqui com a ação de antimicrobianos, né, antibióticos, como a gente já viu. Se eu altero a permeabilidade da membrana, então eu faço ali com que tenha saída ou ruptura, principalmente do transporte aí, de íons, de nutrientes. Posso estar inibindo o metabolismo pela inibição de enzimas, né, de vias metabólicas. Isso vai acabar afetando o crescimento, a reprodução de micro-organismos. Inibir a síntese de ácidos nucleicos, né? A gente tem um fator mais específico interno, né, que vai chegar no núcleo para inibir a síntese. Se eu inibir a duplicação, não vou ter ali a reprodução. E principalmente desnaturação de proteínas, né? Proteínas, pela sua estrutura, elas são muito importantes, né? Se for uma enzima, se eu mudo a estrutura dela, aquela enzima perde a função. Se for uma proteína estrutural, eu vou perder a estrutura dos micro-organismos e por aí em diante. Então, só vendo aqui, falando um pouco desses alvos, como a gente já viu, só reforçar um pouquinho. Parede celular e membrana, né, o alvo na parede celular. Dentre essas duas figuras, a gente já consegue identificar, né, esse daqui, a peptídeo de glicano, tem uma espessa camada, então seria uma gram positiva, enquanto aqui eu tenho uma fina camada de peptídeo de glicano e uma camada e uma membrana externa, seria a bactéria gram negativa. Então, os alvos na parede celular e membrana são proteínas, camada fosfolipídica, lipopolissacarídeos e o peptídeo de glicano propriamente dito. Qual é a sua ação? Afeta a permeabilidade, né? Afeta a permeabilidade, síntese, rompimento, né, o favorecimento da lise celular, afeta o crescimento e a morte, pode levar aí, afeta o crescimento celular e pode levar à morte, né, se a gente acaba interferindo aqui na permeabilidade da membrana. Proteínas, né, a gente tem aqui uma estrutura proteica, né, principalmente uma enzima, onde a gente tem aqui substrato, que é onde a enzima se liga para realizar a sua função. E aí, pela temperatura e mudança de pH, eu posso ter o desnaturamento, então a minha estrutura ela vai mudar. Eu posso ter a mudança da estrutura, né, não o desnaturamento totalmente, ou também pode estar bloqueando o livre sítio de ação. E tudo isso vai levar ao quê? Que a enzima ela não consiga mais realizar a sua função. Então, o alvo, proteínas em geral, romper pontos de hidrogênio, crosslink, que é justamente manter essa estrutura aqui, né, onde a gente tem vários tipos de ligações, pontes de sulfeto principalmente, e a causa, desnaturação da proteína ou inativação. E aí eu tenho a desnaturação de proteínas estruturais, responsáveis pela sustentação da bactéria, e principalmente enzimas, que vão estar ligadas às vias metabólicas. E aí, continuando, outros alvos celulares muito importantes são o DNA ou RNA, né? Pode ter uma ação por ligação covalente, né, para degradar a molécula. Aqui a gente tem o núcleo, onde a gente vai ter a duplicação do DNA, transcrição, né, o processamento do RNA mensageiro. Aqui nós vamos ter os ribossomos para poder fazer a tradução em proteínas, né, com a ajuda do RNA transportador.
O que seria a causa? Eu posso ter um agente que se liga no ribossomo, né, e pode parar aqui a tradução, né, como nós vimos aí alguns tipos de antibióticos. Pode se ligar no DNA e inibir a replicação e transcrição, né, e ao mesmo tempo degradar o DNA ou RNA. Vamos aos compostos químicos, né? Aqui está físicos, mas são compostos químicos, certo? Começando pelo primeiro grupo dos compostos fenólicos e bifenólicos, né? Esse composto ele tem uma molécula de fenol, né? Essa daqui o anel benzeno e o OH, que foi quimicamente alterada para reduzir suas propriedades irritantes ou aumentar sua atividade antibacteriana em combinação com um detergente. Então ele tem como função lesar a membrana plasmática lipídica e é usado no controle de infecções em mesas cirúrgicas. Então aqui a gente tem uma certa diversidade, né? O-fenilfenol, hexaclorofeno, né? Com bifenol. Aqui nós também temos outro bifenol e aí a gente tem essa variedade. E 1% de fenol ele já tem uma ação antibacteriana muito forte. Então é um componente potente, né? Um composto potente. Porque só 1% ele já consegue ter uma ação ali antibacteriana muito boa, utilizado principalmente na área clínica, né? Em procedimentos cirúrgicos. As biguanidas apresentam um amplo espectro de atividade, sendo especialmente efetivas contra gram-positivas e a maioria das bactérias gram-negativas. Não apresentam atividade esporocida, né? Então a gente já não tem uma alta esterilidade, digamos assim, mas possuem alguma ação contra vírus envelopados, né? Afetam principalmente as membranas celulares bacterianas e a bigonida mais conhecida, a clorexidina, onde a gente tem aqui o composto e é principalmente utilizado no controle microbiano de pele e mucosa. Inclusive a clorexidina é utilizada na constituição de muitos enxaguantes bucais, justamente por essa atividade antibacteriana. Então ela é bem importante aí na área odontológica. Nós temos aqui outro grupo que são os halogênicos, né? O iodo e o cloro são agentes antimicrobianos eficazes, tanto isoladamente quanto como constituintes de compostos inorgânicos ou orgânicos. Começando pelo iodo. Eficiente contra todos os tipos de bactérias, muitos endósporos, vários fungos e alguns vírus, né? Então ele tem um amplo espectro de ação. Impede a síntese de algumas proteínas e causa alterações nas membranas celulares. É utilizado na desinfecção da pele e no tratamento de feridas, né? O cloro, né, como a gente também está familiarizado com o hipoclorito de sódio, né, é amplamente utilizado como desinfetante, né, água sanitária. Sua ação germicida é causada pelo ácido hipocloroso, formado quando o cloro é adicionado à água, sendo forte agente oxidante de fácil difusão através da parede celular. Então, nesse caso aqui, é muito utilizado para desinfecção de ambientes. Os álcoois, né, como etanol, isopropanol, matam efetivamente as bactérias e os fungos, mas não os endósporos e os vírus não envelopados. Vou até puxar um pouco aqui para o que a gente está vivendo atualmente em relação à pandemia, né? Esses métodos de antisepsia, lavagem de mãos, né? E principalmente a utilização de álcool em gel. Quando a gente fala que vírus não envelopados, lembram lá da aula sobre características dos vírus, né? Eles têm o seu DNA ou RNA, que é recoberto pelo capsídeo, né? Que são formados por proteínas. E ali a gente tem um envelope viral, que são formados por glicoproteínas, né? E principalmente também lipídios. E aí a gente, quando tem esse envelope, a gente consegue destruir ele, né? Utilizando sabão, principalmente a ação ali do álcool em gel. Seu mecanismo de ação é a desnaturação de proteínas, né? O rompimento de membranas e a dissolução dos lipídios. Então, se a gente faz essa dissolução para aqueles vírus que são envelopados, a gente já consegue fazer com que eles não se multipliquem ou aderirem às superfícies.
Os álcools têm a vantagem de agir e então evaporar rapidamente, sem deixar resíduos. Por que álcool 70? Geralmente entre 61%, mais ou menos 65% a 70%, que tem ação antibacteriana. Né? Estudos já foram feitos, experimentos, porque se o álcool tivesse, basicamente a 99%, ele iria evaporar muito rapidamente. E aí a gente tem que ter uma concentração da água, né, específica com o álcool para poder também facilitar ali a penetração da membrana e poder dissociar toda a estrutura. Outros componentes químicos, que está errado ainda, são os metais pesados e seus componentes. Como exemplo, nós temos a prata, o mercúrio e o cobre. Eles têm ação biocidas, então destroem totalmente, ou antissépticos com ação oligodinâmica, atividade antimicrobiana a baixas concentrações, que se combinam com os grupos sulfitrilo nas proteínas celulares, causando a sua desnaturação. Aqui a gente tem um exemplo, de uma placa bacteriana, e aqui no caso a prata, que foi utilizada e com a formação do halo de inibição, que consegue aí ter essa ação biocida. Em relação aos agentes de superfície, tensoativos ou surfactantes podem reduzir a tensão superficial entre as células de um líquido. Como exemplo, nós temos os sabões e detergentes. Modo de ação geral: remove mecanicamente os micro-organismos, emulsiona a camada de lipídios da pele, muitos micro-organismos onde estão retidos, e os micro-organismos são removidos ali pela água. Nós temos aqui uma característica de anfótero, onde a gente tem uma parte apolar e uma parte polar, que facilita aí para eu poder quebrar essa tensão superficial. Conservantes químicos de alimentos. Nós temos ácido sórbico, o sorbato de potássio, o benzoato de sódio como exemplos, que inibe o crescimento de bolores, ou seja, fungos, em certos alimentos ácidos, interferindo no seu metabolismo ou na integridade de sua membrana plasmática. São ácidos orgânicos simples, ou sais de ácidos orgânicos, que o corpo metaboliza prontamente, que em geral são considerados seguros em alimentos. Então a gente não teria nenhum problema, dependendo do tipo de concentração também, mas são indicados para conservantes de alimentos. Falando um pouco da atualidade, da pandemia do Covid-19, que é o que a gente está passando ultimamente, eu achei pertinente trazer só esse tópico aqui em relação à persistência do coronavírus em superfícies, que saiu aí de um estudo científico. Em plástico fica em torno de 5 dias, papel de 4 a 5 dias, vidro 4 dias, madeira 4 dias, aço 48 horas, luvas cirúrgicas até 8 horas, alumínio 2 a 8 horas. Por que isso? Porque a gente... Então aqui nós temos esses exemplos de superfícies onde o coronavírus ele consegue persistir aí por um determinado tempo. Por isso que é importante a higienização, a lavagem de mãos, quando a gente tem o contato, caso a pessoa esteja contaminada e acaba tocando ou entrando em contato com esse tipo de superfícies, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, até mesmo para se prevenir contra o contágio. Então aqui recomendações para os cirurgiões dentistas para a prevenção do Covid-19: usar máscara com válvula N95, que é a mais indicada atualmente. Reforçar o uso de jaleco, lavar cuidadosamente as mãos. O procedimento de lavagem de mãos, ele é bem mais específico para poder realmente pegar ali o contato com todas as áreas de superfície das mãos, já que é onde a gente tem mais contato em maçanetas, passar a mão no rosto, ter o contato físico. Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies, que aí reforça justamente onde o vírus, em cada tipo de superfície, o tempo que ele consegue persistir. Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes, são
materiais que vão ser utilizados em pacientes, seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e desinfecção. Lembrando que a desinfecção, por exemplo, por desinfetantes ou até mesmo por detergente seria uma remoção mecânica, mas aí você consegue deixar aquele ambiente ali mais livre de patógenos. Evitar comprimentos, né? A gente já está bem ciente disso, e procure manter as superfícies do consultório permanentemente limpas e desinfetadas, devido ao fato que o vírus pode ser transportado pelos aerossóis e sobreviver nessas superfícies por mais de 9 dias, mas dependendo da superfície tem ali diferentes períodos de tempo. Né? Só reforçando, né, de como vocês, como futuros profissionais, cirurgiões, dentistas, né, não só para o Covid, óbvio, né, para outros tipos de micro-organismos, né, principalmente patogênicos, ao entrar em contato também com os pacientes, tudo isso vocês vão aprimorando durante o curso, né, na prática clínica. Mas eu trouxe isso justamente para a gente poder puxar o que a gente viu hoje em dia, que realmente vai estar muito presente no dia a dia de vocês, né, como futuros profissionais. E por isso é só, né, dessa aula, e a gente, na próxima aula, vamos tratar de gêneros de bactérias, né, de características bem mais específicas do que a gente tem visto, que ali seriam principalmente as generalidades de bactérias, vírus e fungos, e agora eu vou puxar mais para as bactérias e os gêneros que têm importância clínica, né? Quais seriam os fatores de virulência, como é que eles têm essas resistências, certo? Obrigado.